Amém. Quem está com expectativa nessa noite, diga eu. A expectativa é o ambiente apropriado para a manifestação do sobrenatural de Deus. E eu quero muito orar com você essa noite. Vamos orar juntos, vamos clamar a Deus nesse altar. Que se levantem aqui hoje homens e mulheres que farão como Jacó, vão lutar se for preciso, mas hoje o milagre vai acontecer. Que haja em você essa fé, mas que haja em você hoje atitudes para que você viva o milagre, para que você viva a revelação do milagre, a manifestação do exponencial de Deus sobre a sua vida. É uma noite favorável para que isso aconteça. Eu quero falar com você hoje sobre a atitude que ativa o milagre. A atitude que ativa o milagre. Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração, porque muitas vezes nós oramos pedindo o milagre de Deus, e nós esperamos muitas vezes que Deus faça tudo sozinho, mas o fato é que a atitude de fé provoca a reação do milagre de Deus. Foi a atitude de Jairo, de ir até Jesus e se prostrar diante de Jesus, que fez Jesus ir na sua casa e curar a sua filha. Foi a atitude da mulher que sofria de hemorragia, de fluxo de sangue, de sair do arraial, lugar da separação, e ir até Jesus para tocar nas vestes de Jesus, que fez ela ser completamente curada. Foi a atitude de um centurião que estava com um servo doente em casa, de ir até Jesus e falar: libera uma palavra e o meu servo será curado, que fez o seu servo ser curado. Foi a atitude de 4 amigos, ao pegar um paralítico, subir no telhado, abrir um buraco e descê-lo por uma corda, que fez este amigo, este paralítico ser curado. Foi a atitude de Zaqueu, de subir numa árvore para ver Jesus, que fez Jesus ir na sua casa. Foi a atitude de Bartimeu, de gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que fez os seus olhos se abrirem. Atitudes de fé que provocam o sobrenatural, que provocam o milagre de Deus. É por isso que a fé não é passiva, ela nos impulsiona a agir. E o milagre acontece quando, bispo? Quando a gente une a fé com a atitude. Diga fé, diga atitude. Quando você une a fé com a atitude, você vê o sobrenatural de Deus se revelando sobre você. Então não basta você apenas orar, não basta você apenas pedir, você precisa nessa noite reagir. Você precisa nessa noite ter uma atitude de fé. Em Mateus capítulo 14, versículo 27 ao 29, o texto sagrado diz assim: imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas
até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Observe aqui no texto, Mateus capítulo 14, versículo 29. Pedro recebeu uma palavra de Jesus: vem. Mas ele só experimentou o milagre de andar sobre as águas porque ele saiu do barco. Deus se move com aqueles que se movem. Eu vou repetir: Deus se move com aqueles que se movem. Você precisa se mover diante de uma palavra dele sobre você. Você tem que ter uma atitude de fé para viver o sobrenatural dele. Então, como que você pode, em uma noite como essa, ativar o milagre de Deus na sua vida? Primeiro, ouça a voz de Jesus e não a voz do medo. Ouça a voz de Jesus e não a voz do medo. O texto disse, Mateus capítulo 14, versículo 29, e ele disse: vem. A primeira atitude para ativar o milagre é você ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando com você? O que Deus está falando ao seu coração nesses dias? O que Deus nessa noite está falando para você? Porque aqui o texto diz que Pedro, ele pediu uma direção a Jesus, e ele ouviu a voz do Senhor antes de agir. Ele escutou a voz do Senhor antes dele agir. A diferença é essa: o incrédulo, ele vê dificuldades em cada oportunidade, mas aquele que é cheio de fé, ele vê uma oportunidade em cada dificuldade. Eu não sei qual o cenário atual da sua vida, dos seus negócios, da sua família, mas eu vou falar, tem uma palavra de Deus sobre a sua vida hoje. E a palavra de Deus sobre a sua vida hoje estabelece uma nova temporada. Me permita aumentar a minha voz nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tem milagres chegando para você. Tem milagres chegando para a sua casa. Tem milagres chegando para a sua família. Porque existe aqui uma palavra de Deus que está ecoando. Uma palavra de Deus que está reverberando dentro de você. E esta palavra está gerando um novo nível, uma nova realidade, uma nova dimensão. Está te levando ao incrível e novo patamar que o Pai preparou para você. Qual o problema? Muitas vezes nós queremos ver um milagre, mas não buscamos ouvir a voz de Deus. E me permita falar, sempre que você faz alguma coisa sem ouvir a voz de Deus, você quebra a cara. Sempre que você faz algo na sua vida sem ouvir a voz de Deus, é só frustração. A gente tem que aprender a discernir a voz de Deus. Alguém pode falar: bispo, como que eu consigo discernir a voz de Deus? Através da palavra de Deus. Em um ambiente de vida como esse, em uma noite como essa, você aprende a discernir a voz dele para a sua vida. Porque muitas vezes nós não entendemos a voz de Deus, porque nós estamos completamente tomados, possuídos pelas vozes deste mundo. Muitas vezes não entendemos a voz de Deus,
porque nós não silenciamos as vozes em nossa volta. Tem muitas vozes que estão querendo distrair você, mas você ouvirá nessa noite a voz de Deus para a sua vida, porque o medo, ele vai travar você, o medo, ele vai impedir você, medo do fracasso, medo do que alguém vai pensar, medo de mudanças. Deixa eu falar algo para você. Eu sei que sair de uma zona de conforto é difícil demais. Eu sei que sair de um território familiar para o desconhecido é difícil demais. Mas em contrapartida, a permanência no passado gera morte. A permanência no passado gera paralisia. Deus está falando para alguém aqui hoje: eu estou transicionando muitas coisas na sua vida, eu estou agitando as coisas na sua história. Eu não sei se você está entendendo a voz de Deus para você, mas Deus está transicionando, Deus está agitando, Deus está mudando os seus olhos, o seu foco, Ele está mudando projetos da sua vida, Ele está mudando você de lugares, de ambientes. Mas ouça, há uma palavra de Deus sobre você, e a palavra que Deus tem para você é que se você ouvir a voz de Deus, a vitória e o milagre é certo para você. Sabe, a fé que nos faz andar sobre as águas é a fé que não escuta a voz da incredulidade, mas ouve a voz de Jesus. Então, dependendo de quem você ouve, você pode avançar ou você pode ficar paralisado. Quem você está ouvindo? Vou repetir: quem você está ouvindo? Quais são as vozes que têm guiado a sua vida? Quais são as vozes que têm norteado você, que têm direcionado você? Você tem buscado realmente a voz de Deus antes de tomar decisões importantes da sua vida? Ou você se move sempre pela precipitação, pela empolgação? Você está ouvindo realmente a voz de Deus para você? Se Deus está nessa direção, se essa é a vontade de Deus para a sua vida, se é isso realmente que Deus tem para você, que Deus tem para a sua casa, que Deus tem para a sua família, ouvir a voz de Deus. Como a gente conhece um cristão? Pela fé sobrenatural que ele tem, porque diz a Bíblia que o justo viverá pela fé. Vou falar mais forte, diz a Bíblia: andamos por fé e não por vista. Vou falar mais alto, diz a Bíblia que Deus é galardoador daqueles que se movem em fé. Diz a Bíblia que existem recompensas para aqueles que se movem, não pela confiança na carne, na vontade, no braço forte, não, mas aqueles que confiam completamente no Senhor, porque Ele é aquele que sustenta a nossa fé. Não uma fé trivial, mas uma fé real, uma fé no Filho de Deus. Então como que você pode ativar o milagre nessa noite? Obedeça e caminhe nas palavras de Deus. O texto diz, Mateus capítulo 14, versículo 29: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro estava no barco, no lugar de segurança, mas o milagre estava do lado de fora. Eu sei, Deus tirou você de um lugar de segurança, não foi? Você até perdeu algumas coisas aqui na terra, não foi? Mas você ganhou coisas que são eternas.
Nos últimos dias, Deus tirou gente da sua vida, não tirou? Porque Ele ouve conversas que você não ouve. Ele sabe de coisas que você não sabe. Descansa, porque o milagre está fora do barco. O milagre não está no barco. É por isso que se Jesus não te deu uma palavra, não se mova. Mas se Jesus disse algo, não demore para obedecer, só vá. Ouvir a voz dele. Porque se Pedro não tivesse aqui, descido do barco, ele jamais teria experimentado o milagre. Porque fé sem atitude é apenas uma intenção. Quem precisa de um milagre precisa se mover. Não, pelo amor de Deus, irrita um pouco esse irmão do seu lado aí, agita ele aí, diga, você tem que se mover. Não, pelo amor de Deus, diga para alguém, grita na orelha dele aí se você pode, diga, você tem que se mover. Diga, Deus está falando com alguém aqui, você tem que se mover. Se mova, meu filho, porque a fé que nos faz andar sobre as águas é a fé que tem uma palavra do Senhor. Veja isso. Mas depois que o Senhor lhe der a palavra, não espere mais nada. Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra liberada por Jesus. Eu vou repetir. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou pelas palavras liberadas por Jesus. Eu vou gritar. A fé é este firme fundamento. A fé é essa convicção do silêncio. Bispo, é invisível, isso é fé. Bispo, está inautível, isso é fé. Bispo, parece que não vai dar certo, isso é fé. A fé te faz ver aquilo que Deus está vendo. Não faz sentido para mim, mas eu estou andando. Não faz lógica para mim, mas eu estou andando. É irracional para mim, mas eu estou andando. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou andando. Eu não me movo pela lógica, eu me movo pela fé. Uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz para o meu caminho. A palavra de Deus. Alguém grita a palavra de Deus. Vamos lá, diga a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: quais são os barcos que você precisa deixar para viver aquilo que Deus tem para você? Quais são os barcos que você precisa hoje deixar para trás para viver a plenitude de Deus para a sua vida? Quais são os barcos que você tem que renunciar nessa noite? Quais são os barcos da sua vida? Quais são os barcos da sua empresa? Quais são os barcos da sua família? Se Ele falar para você, vem, só vá. Vou falar mais forte. Se Ele liberar uma palavra sobre você, o Deus que dá o sonho, o Deus que dá a visão, é o Deus que dá a provisão para a sua vida. Vai acontecer. Então vamos lá, eu vou gritar. Vai acontecer. Não, vamos lá, alguém tem que ter fé para isso. Vai acontecer.
Levante as mãos aos céus. Os meus olhos. Alguém cante isso bem alto, pelo amor de Deus. Nada mais me satisfaz. Aumente a sua voz e grite agora isso. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aumente a sua voz, declare isso. Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, Declare isso nessa noite. tudo perde o seu valor. O grande ponto, Nairi, é que o problema é que as ondas e as tempestades da vida tentam nos distrair. O problema é que as lutas e os mares bravios dessa vida tentam tirar o nosso foco. E eu preciso ter uma escolha hoje. Os meus olhos estão fixos em quem? Para quem eu estou olhando? Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como que eu posso ativar meu milagre hoje? Para encerrar, eu começar a orar com você. Persevere, mantendo o foco em Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro começou bem, mas ele tirou o foco de Jesus e olhou para as circunstâncias. Não tire os teus olhos de Jesus, porque o segredo para viver um milagre não é apenas dar o primeiro passo, mas também perseverar, porque milagres não são eventos isolados, mas uma jornada de fé. Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. E eu vos digo a vós: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Perseverança, constância. A gente não para, a gente continua. Você não vai parar. Eu vou gritar: você não vai parar. Você não vai retroceder. O medo não vai engessar você. O medo não vai paralisar você, porque não existe milagre
sem esforço. Não há milagre sem perseverança. Você precisa continuar. Amanhã não será uma terça-feira comum para você. Amanhã o milagre vai acontecer. Para onde nós estamos olhando? Aonde está o nosso foco? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o Senhor não deixou Pedro afundar. Ele estendeu a mão para ele. Vou repetir: o Senhor estendeu a mão para Pedro. O Senhor não vai deixar você se afundar. Você não vai se afundar. Não, eu vou falar bem forte. Jesus está agora estendendo a mão para você. Ele está dizendo para alguém: ouse andar em fé. E se alguma coisa sair do planejado, é só você clamar. Sabe por quê? Porque Ele vai estar do seu lado. Porque Pedro, ele está se afundando, apavorado, desesperado, vendo só as circunstâncias. Mas Jesus estava ao lado de Pedro. Porque o texto diz que Jesus estendeu a mão. Posso falar algo para você? Jesus está vendo tudo. Jesus está contemplando tudo. Mas hoje à noite Ele diz para alguém: a minha mão está estendida para você, só pega, só se agarre nela. Entender isso, que todos os milagres de Jesus envolveram uma atitude. Diga forte: uma atitude. Diga: a mulher tocou, o cego clamou e Pedro saiu do barco. Diga: atitude. Não, alguém grita: atitude. Diga: Deus está pedindo que eu faça algo nessa noite. Atitude. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Fé sem obras é morta. Atitude. Seu milagre, ele está a um passo de distância. Não vou falar mais forte. O seu milagre, ele está a um passo de distância. Mas cabe a você dar o passo. O seu milagre está a um passo de distância, mas cabe a você hoje ter essa atitude. Você não tem que ter uma fé gigante hoje aqui. Você não precisa disso. Você apenas tem que crer na pessoa certa. Você apenas precisa acreditar na pessoa certa. Aí eu quero ler esse último texto para começar a orar. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Deus está colocando
colocando uma nova fé dentro do seu coração essa noite. Ele está se movendo sobre você aqui. Ele está se manifestando sobre a sua vida nessa hora. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para o monte: ergue-te e lança-te no mar, e ele te obedecerá. E o que você tem que fazer hoje? Pegar o medo e lançar por terra. Porque o medo não é um sentimento. O medo é um espírito maligno que quer dominar a sua vida. Mas Deus não te deu nenhum espírito de medo, mas de coragem, de ousadia. É aquilo que diz o Senhor para você. Uma palavra está sobre você. Pedro não tinha nenhuma experiência. Ninguém tinha andado sobre as águas. Mas ele estava debaixo de uma palavra. E uma palavra de Jesus sobre a vida dele. A grande questão não é só você fazer. É fazer debaixo da palavra de quem? Porque você sabe, fazer o que você faz, tem outros que fazem. Você é um excelente profissional, mas também existem outros excelentes profissionais. Não é só você fazer o que você faz, é você fazer debaixo da palavra de quem? Uma palavra dele está sobre você. Eu vou repetir: uma palavra dele está sobre você. E a palavra que Deus está aqui agora liberando sobre alguém é essa: eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro, te darei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.